Olá amigos do YouTube, e aí, tudo tranquilo? No vídeo de hoje, claro, após eu ler aí os últimos comentários que vocês têm deixado nos vídeos, eu vi que a galera quer que eu fale um pouquinho mais sobre a manobra de um 727 que ocorreu lá na Somália, uma manobra bem arriscada, talvez a mais arriscada de 2019. Então aí eu vou comentar um pouquinho mostrando o vídeo que foi feito da praia e o vídeo que foi feito dentro da cabine no momento da manobra. E também fica até o fim do vídeo, porque no fim desse vídeo eu vou trazer duas curiosidades a respeito do Boeing 747 que eu tenho certeza que você desconhece, beleza? Então não vai embora não e fica até o fim do vídeo. Então solta a vinheta e bora pro vídeo. Bom, esse é um vídeo completo, certo? Então a gente precisa dar alguns dados antes de falar dessa manobra. A aeronave em questão é um Boeing 727-200F da Astral Aviation do Quênia, tá? Essa aeronave tem 43 anos de idade, pessoal. Bom, isso quer dizer que ela é uma aeronave velha, obsoleta? Calma. Na aviação, a classificação de uma aeronave quanto à sua idade não é relativa aos anos de vida dessa aeronave, e sim a respeito da sua utilização, que é o número de ciclos que aquela aeronave fez, ou seja, um pouso e uma decolagem, um pouso e uma decolagem. Dependendo do número de ciclos, talvez esse 727 seja mais novo que, por exemplo, um 737 ou de um 747, certo? Então não posso dizer que essa aeronave é velha sem saber o número total de ciclos que ela já fez. Beleza? Entendido isso, o aeroporto em questão onde ocorreu essa manobra foi no aeroporto da capital da Somália, o aeroporto de Mogadishu. Mogadishu? Acho que é Mogadishu que fala, né? Bom, é um aeroporto que fica na beira do mar, ou seja, um aeroporto que está sujeito a uma quantia considerável de ventos laterais, ou seja, não é um aeroporto tão fácil de realizar pousos e decolagens, correto? Então só aí eu já estou colocando uma dificuldade a mais para essa manobra, mas vamos ver o vídeo em si. Observe que havia uma aeronave bimotora, tá? Que estava realizando o procedimento de pouso, e logo atrás vinha esse 727 que a gente está falando. Ao observar, ao perceber que não daria para realizar um pouso de segurança, porque provavelmente a aeronave bimotora lá ainda estaria na pista, o que o piloto faz? Ao invés de arremeter, que é a manobra de segurança, ele realiza uma curva a 30 metros de altitude, tá? Num local onde você tem uma incidência enorme de ventos laterais. Observe a altura que ele fez essa manobra. Tá muito baixo, ele já estava para realizar pouso. O normal, o que é indicado na maioria dos países no mundo, que a aeronave arremeta, que realizam um processo de segurança que a gente chama de arremeter. Esse procedimento é proibido em vários países. Eu sei que pra gente que ama aviação é muito bonito. Nossa, se eu tivesse na hora lá filmando, seria incrível. Olha a altura que ele está passando. E você olha no mar, você percebe que tem muito vento naquele dia, fazendo com que a manobra fosse mais difícil ainda para esse piloto, não, né? Para sua tripulação, já que eram 3 pessoas na cabine. Observe que ele mantém a altitude, em nenhum momento ele ganha altitude. Os ventos laterais, ele está controlando isso no braço, 100% no braço, e ele vai alinhar com o aeroporto sem ganhar altitude em momento nenhum. E observe que em determinados momentos dá para perceber que os ventos estão fortes e que eles estão forçando o piloto a ter um pouco mais de técnica de pilotagem. Observe quão arriscada é essa manobra, tá certo? Olha, vai alinhar com a pista, já alinhou com a pista, em momento nenhum ganhou altitude, está na mesma altitude desde o início da manobra e vai realizar o pouso com segurança, uma tripulação extremamente experiente. Entretanto, uma manobra arriscada, pessoal. Essa manobra é proibida em vários países do mundo. Na Somália não é proibida e por isso que a tripulação realizou esse procedimento. Agora eu vou mostrar para vocês um vídeo de dentro da cabine
da aeronave. Observem a tranquilidade dessa tripulação ao realizar essa manobra. Eu tenho que abaixar um pouquinho o áudio porque tá com uma música de fundo, tá? Se não tiver com áudio, que tive que tirar por conta de direitos autorais, tá? Mas observe que são 3 membros na tripulação e em determinado momento vocês vão perceber que o copiloto avista e percebe que não vai ser possível aterrissar com segurança por conta da aeronave que estava logo à frente realizando o pouso. Então eles decidem realizar a manobra virando a aeronave a cerca de 30 metros de altura. E observe que aparentemente, visualmente, né, é uma tripulação experiente. Você observa certa tranquilidade para realizar a manobra, tá certo? Não é, repito, uma manobra aceitável, tá? Tá certo, na Somália não é proibido, mas na maioria dos países é proibido. Eu posso até fazer um vídeo mostrando se já existiu algum acidente aéreo por conta dessa manobra, mas o que acontece na maioria dos países é arremeter as aeronaves. Aqui na minha cidade mesmo, volta e meia acontece, você tá no aeroporto e uma aeronave desiste de realizar pouso e arremete. Olha, veja que ele alinha com a pista, ele vai alinhar com a pista e vai realizar o pouso em segurança. Então, pessoal, essa para mim foi a manobra mais arriscada na aviação em 2019. Tem alguma outra manobra aí que eu deixei passar batida esse ano, que você leu, que você viu? Deixe aí nos comentários. Pode virar um vídeo aqui no nosso canal e aqui a gente traz as coisas mais curiosas e legais da aviação. Agora, vamos lá no que eu prometi, né, para vocês. Eu falei que ia falar sobre 2 curiosidades a respeito do 747. Agora eu vou falar da forma do 747. Você já parou para observar um Boeing 747? Ele tem 2 andares, certo? Mas por que a Boeing decidiu fazer uma aeronave daquele tamanho e ter 2 andares, né? Bom, a resposta está numa licitação. Não sei, não tá errado, né? Não posso chamar de licitação, uma concorrência lançada pela USAF em 1965. Naquela época, a USAF tinha uma aeronave que era o C-141, um cargueiro militar que realizava o transporte de equipamentos militares para a USAF. Entretanto, a USAF precisava de uma aeronave maior, de um porte maior. Então, ela chamou os principais fabricantes da época, Lockheed, a Douglas, a Boeing, para apresentar essa demanda que a USAF tinha. Bom, preciso de uma aeronave maior, com a capacidade grande, de um tamanho considerável e que possa transportar equipamentos grandes, ou seja, um tanque de guerra, por exemplo. Você pode classificar um tanque de guerra como equipamento de grande porte, certo? Para realizar esse equipamento, a USAF colocou, digamos, na licitação, nas demandas, que tivesse uma entrada frontal considerável nessa aeronave. E a Boeing fez a sua proposta e nessa proposta ela apresentou uma aeronave que tinha um design frontal com uma entrada de cargas considerável, tá? E esse projeto, infelizmente, quem venceu essa licitação foi infelizmente ou felizmente, né? O fato da Lockheed ter vencido essa concorrência, ter lançado o C-5 Galaxy, porque o C-5 Galaxy hoje, que a USAF utiliza, fez com que a Boeing apresentasse um projeto, desistisse daquele projeto e engavetasse o projeto. Esse projeto foi desengavetado lá em 1966, 1967, quando a Boeing sentou com Panam, com Iran Air e com outras companhias para fabricar uma aeronave de grande porte, que aí veio a se tornar o 747. Ou seja, o 747 só tem esse design por conta da demanda imposta pela USAF, na qual a Boeing participou daquela concorrência em que saiu vitoriosa a Lockheed com o C-5 Galaxy. Ou seja, pessoal, não foi desenvolvido a partir da demanda das companhias aéreas em si, da Panam, da Iran Air, foi lá pelas demandas da USAF em 1965. Esse design foi aceito pelas companhias aéreas, tanto é que a gente tem hoje o 747 nos mesmos moldes que ele seria se ele tivesse vencido aquela concorrência, tá certo? Agora você sabe por que o 747 tem esse formato único na aviação.
comercial, beleza? Uma outra curiosidade aqui para vocês, eu vou contar, não ia contar, mas eu vou falar. É a respeito de uma versão chamada SR. Você já viu essa versão, um 747 SR? O que é o 747 SR? Como vocês devem ter observado já nesse vídeo, a aviação gira em torno de demandas, certo? Fabricantes, elas só fazem uma aeronave se as companhias aéreas necessitam daquela aeronave. Se não necessita, para que fazer, não é mesmo? Após lançar o 747, companhias aéreas do Japão e da Coreia do Sul queriam um 747 que tivesse uma autonomia reduzida, porque menos autonomia é menos combustível, é menos peso, consequentemente a aeronave se torna mais econômica. O que essas companhias queriam? Queriam um 747 de capacidade aumentada para transportar em torno de 550 passageiros na capacidade máxima e também com menor autonomia. Por que menor autonomia? Lá no Japão e na Coreia, você tem grandes cidades. A densidade populacional é enorme. Ou seja, nos voos domésticos, não que eles não precisassem de aeronaves para os voos internacionais. Precisavam sim. Mas nos voos domésticos, eles necessitavam de aeronaves de grande capacidade, porque tinha uma grande demanda. Imagina, daqui a 200 km você tem uma cidade com 1 milhão de pessoas. Daqui mais 400 km você tem uma outra cidade com 2 milhões de pessoas. Então, como que eu vou usar um 737, um 727 num país desse? Não dá, preciso de aeronaves grandes. E foi aí que a Boeing desenvolveu o 747 SR, na qual ela diminuiu a autonomia, diminuiu o volume de combustível por voo, mas por outro lado aumentou o número de assentos, trazendo assim o primeiro 747 lá no início com mais de 540 assentos, que foi uma versão SR com 550 assentos no total, beleza? Duas curiosidades aí do 747, merece o seu like, merece a sua inscrição, e o pessoal tá pedindo para mim fazer o seguinte vídeo: a evolução do Boeing 747. Eu quero saber a sua opinião. Faça esse vídeo, porque eu já fiz um vídeo da história do 747, certo? Contei lá como que foi essa concorrência da USAF, passo a passo, as versões, mas agora o pessoal quer. Faz um vídeo só da evolução. Pega lá o 100, o 200, o 300, o 400, o SP, o 8, pega todos eles e explica como que foi o processo evolutivo, no motor, no tamanho, no tudo. Faça esse vídeo ou já está suficiente o vídeo lá de história a respeito da história do 747? Deixem nos comentários, eu sempre escuto vocês. Sempre, sempre, sempre. Um forte abraço, se inscreve, deixa o seu like, fortalece muito. Uma boa semana para você e tchau!